que não gosta de um docinho, né? Um sanduíche, um salgadinho. Essas delícias recheadas aí de calorias. Bom, pelo menos esse é o gosto de grande parte da população e que tem criado os filhos da maneira não muito saudável. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1 a cada 3 crianças no Brasil está acima do peso, podendo chegar à obesidade. O risco de infarto aumenta em crianças obesas, tem que ficar atento a isso. Então, como educar o seu filho para uma vida saudável? Quem vai nos ajudar hoje é a endocrinologista Cristina Regner. Boa tarde, doutora Cristina. Doutora, quando fala sobre obesidade infantil, a gente já imagina uma criança um pouquinho maiorzinha, fofinha, que todo mundo admira, gosta, mas a verdade, o cuidado ele tem que vir desde um período da amamentação, não é isso? Exatamente. O que a gente fala é que a prevenção de todos os transtornos de peso na infância começam desde que o bebê nasce, né? Então, o incentivo ao aleitamento materno é primordial, que esse aleitamento materno seja feito exclusivamente até os 6 meses de idade e após esses 6 meses a introdução de alimentos seja o mais saudável possível. Então, o que é importante que as mães entendam é que a educação alimentar dessa criança tem que ser feita corretamente. Então, ela precisa aprender a comer certo, a partir do momento que ela começa a mastigar. Então, desde as papinhas, desde os primeiros alimentos, essa criança tem que conhecer as coisas mais saudáveis, né? A gente fala dessa forma, então as pessoas podem imaginar, nossa, mas bebê come errado? Sim, a gente tem bebês nos nossos projetos de obesidade infantil com 8 meses que tomam refrigerante, que comem chocolate. Então, a família comendo errado, a criança tende a comer errado também. Porque vê e pede. Vê, pede, todo mundo acha bonitinho e acaba dando. Então, é um biscoito de chocolate hoje, é um refrigerante amanhã. Eu tive um paciente de 9 meses que era obeso porque o avô tinha um bar e ele comia coxinha todo dia. Então, assim, é o contexto familiar. Então, essa educação alimentar que é importante. Eu tô rindo porque me veio uma imagem de uma criança com boca boa, não tem essa expressão da boca boa? Realmente a gente acha uma gracinha, uma festa para quem vê, mas é um perigo. Não deixa de ser uma falta de cuidado, né, doutora? Sim, então essa falta de cuidado é que a gente quer evitar, principalmente naquelas crianças filhos de pais obesos. Então aí sim, a gente tem que ter o maior cuidado possível, porque essas crianças já são fadadas em 80% a se tornarem adultos obesos, quando tem pais e mães com excesso de peso. Nós já podemos dizer que o Brasil é um país de obesos? Eu acho que a gente já pode dizer que o Brasil é um país de sobrepeso, com certeza. De sobrepeso, ainda não obesos. Mas sobrepeso caminhando para obesidade... Isso. Exatamente. O caminho é curto, né? Curto. Agora, o que aconteceu? Na sua opinião, dentro daquilo que você vê dentro do seu consultório, o que você acha que aconteceu com essa alimentação? Bom, o que a gente vê realmente é que houve uma redução da atividade física dessas crianças, né? O sedentarismo veio junto com o computador, com a televisão, com os videogames. Então, a criança não brinca mais na rua, né? Até a própria violência impediu um pouco isso. Então, acho que isso é um fato. Segundo, é a popularização dos alimentos industrializados. Os alimentos começaram a ficar mais baratos. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esses alimentos baratos, né? Biscoito recheado, refrigerante, isso era um consumo raríssimo. Quando a gente era criança, a gente tomava isso final de semana, numa festa, no aniversário. Hoje não, hoje as crianças têm isso aí no dia a dia. Eu tenho pacientes que tomam refrigerante como se estivessem tomando água. Então, eu acho que essa questão também... Eu acho que chega uma época que vira realmente um vício. Você realmente troca a água pelo refrigerante. Exatamente. E eu falo isso porque, infelizmente, teve uma fase que eu cheguei a esse ponto. Eu tinha sede de refrigerante, eu não tinha sede de água. E aí, o que a gente fala para as famílias é que se você tem em casa, fica mais difícil você dizer não. Então, não compre. Então, não compre. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Se a gente tem um refrigerante na geladeira, eles querem tomar refrigerante. Então, a gente não compra. O hábito é não ter em casa. O incentivo à fruta, verdura. A gente sabe que criança é seletiva. Tem criança que não vai querer comer fruta todo dia, que não vai querer comer verdura todo dia. Mas você tem que incentivar e dar o exemplo, com certeza. E eu acredito também que eu acho que quando a criança fala 1, 2, 3 vezes que não quer, eu acho que alguns pais acabam recuando e não insistindo mais. Qual é a medida disso, doutor? O que fazer? O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente não tem que forçar, né? Obrigar, enfiar pela boca abaixo, isso não, isso é trauma, realmente é complicado. Mas isso já se sabe muito bem que as papilas gustativas, elas começam a aprender o gosto após 10 provadas. Então, uma criança só vai gostar realmente de um alimento depois que ela provar ele pelo menos 10 vezes.
É claro que tem alimentos mais fáceis, tipo o chocolate, né? Mais tranquilo. Mas as Agrada mais verduras, rápido. as frutas, às vezes você precisa provar 10 vezes para dizer que gosta. Então, que as mães incentivem. Não quer comer cenoura hoje? Tenta daqui a uns 2 dias. Vamos fazer outras formas. Não quer cru? Cozidinho, no arroz, porque a gente precisa ter esse incentivo. Pois é, inclusive, doutora, eu vou até adiantar aqui para vocês que nessa culinária que nós vamos mostrar hoje, o Marcos fez uma coisa muito interessante. Ele pegou, tirou a gema do ovo e substituiu por uma papinha de cenoura. E ficou com carinha de ovo. Pois é. Fora outras coisas que ele vai preparar para vocês, que eu não vou contar não, só vou adiantar essa porque eu realmente achei muito interessante, né? Que é uma forma criativa, dica, né? Essas de você dicas tentar... são formas que você tem para mostrar à criança que os alimentos podem ter outras caras, outros gostos. Isso realmente é interessante. Criar o prazer. Criar o prazer. Agora, o que eu acho mais importante é não trocar. Se a criança não quer comer, ela não vai comer outra coisa. Porque as mães ficam um pouco ansiosas de querer que as crianças comam o prato todo, almocem. Então, às vezes, assim, não quer almoçar tudo? Nossa, mais tarde ele come outra coisa, mas não vai trocar aquele prato por um sanduíche, não troca aquele prato por um Toddy, porque a criança acaba que se acostuma com isso e toda hora ela vai falar que não quer. E criar prêmios também, né? Premiar com comida, é Tipo, outra coisa coma interessante. isso que eu vou te dar isso. Então é o que a gente costuma dizer, né? Até em datas festivas, tipo Natal, Páscoa, tente premiar com outras coisas, né? Com figurinha, com livro, com um brinquedo, alguma coisa, mas com comida é complicado realmente. Pois é, eu vou começar com as perguntas, né, dos telespectadores. A Daniela de Vitória pergunta: uma criança obesa pode vir a ter que tipo de problemas na fase adulta? Bom, então, até na fase infantil, essas crianças já podem ter alguns problemas, como hipertensão, aumento de colesterol e muitas crianças já estão começando a ter também o tipo 2 do diabetes, que é o diabetes tipo 2 que está relacionado ao excesso de peso, né, ao sedentarismo, e isso pode se perpetuar para a vida adulta, com certeza. Nossa, Gabriela de Vila Velha, o meu filho está com sobrepeso e eu já tentei diversas dietas para ele emagrecer, mas ele não gosta de comidas saudáveis. Como posso fazer com que ele emagreça? Bom, então é isso aí que a gente estava falando, né? Então a família está incentivando, a família toda está entrando numa alimentação saudável, isso é muito importante. E principalmente atividade física. Essa criança precisa ter o hábito de fazer atividade física regular. Então, a criança que já está acima do peso, principalmente, tem que fazer pelo menos de 3 a 4 vezes por semana de atividade física. Que seja uma atividade física mais aeróbica, né? Uma natação, um vôlei, um basquete, para que ele queime caloria. Eu acho que um esporte individual sempre melhor, porque a criança acaba fazendo durante todo o tempo da aula, diferente dos esportes coletivos, né, que acaba parando. Então, a natação, um tênis, uma luta, fica bastante interessante. Maravilha. A Ana Cláudia de Vila Velha. Meu filho tem 6 anos, pesa 35 quilos e tem uma estrutura baixa. Gostaria de saber se ele está com sobrepeso. Provavelmente já está na obesidade. Normalmente, uma criança de 6 anos de idade deve ter em torno de 20 a 22 quilos em média. Mas eu não conheço a criança, então é difícil da gente falar, porque também eu preciso avaliar a altura, mas com 35 quilos, com certeza ele já está acima do peso. Nesse momento já tem que começar a cortar, né, doutora? Sim, já comece a fazer as modificações e procure, né, uma orientação ou do próprio pediatra ou de um especialista para poder... O especialista pode ser endocrinologista e nutricionista nesse caso. Exatamente. Qualquer uma das duas áreas vão O atender. importante é você estar acompanhando com uma pessoa que trabalhe com criança, especificamente, porque acaba que a conduta muda um pouquinho do que faz com adulto, né? Adulto a gente acaba fazendo uma dieta um pouco mais rigorosa, em criança se tem uma linha um pouco mais tranquila. Então, é importante que se procure um atendimento especializado em crianças. Agora, doutora, é possível uma criança, aparentemente, assim, ela não é uma criança gordinha, mas já tem uma taxa de colesterol alta, já tem alguns problemas, indicando alguns problemas? Sim, o colesterol também pode acontecer em crianças magras, principalmente naquelas famílias que já têm problema de colesterol alto, que já têm problemas cardíacos. Então, é claro que todas as crianças precisam estar atentas à alimentação, não só as crianças com problemas de peso. Mas o que eu gosto de falar é que muitas vezes quando você vê uma criança fofinha, essa criança já está obesa. É mesmo. Engana muito. A aparência da criança engana. Então, quando você vê uma criança obesa, ela já está muito obesa. E aquela fofinha, bonitinha, que antigamente todo mundo achava lindo, essa criança provavelmente já tem um sobrepeso. Uma última pergunta rapidamente. A Ana de Vila Velha pergunta sobre a idade permitida para poder fazer a cirurgia bariátrica ou a redução de estômago.
Atualmente, essa idade tem diminuído um pouco. Antigamente era a partir dos 18, hoje em dia, em alguns casos, já está liberada a partir dos 16 anos. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua participação, Obrigada por toda pelo essa convite. contribuição. Falou muito bem. Obrigada. Obrigada.